Nessa aula você vai aprender a usar os comandos alter join. Eu vou dar uma explicação rápida quais são os tipos de comandos alter join e logo em seguida a gente vai lá para o PGAdmin para a gente criar algumas consultas para você entender melhor como funciona esses três tipos de alter join. Na aula anterior você aprendeu a usar o inner join. Como mostra essa figura aqui, o inner join é uma junção entre duas ou mais tabelas. Então, a tabela 1 precisa estar relacionada com registros da tabela 2, ou seja, através de relacionamento, entre chave primária e chave estrangeira. A principal diferença entre inner join e relacionamentos alter join é que além de pegar a junção de duas tabelas, igual no inner join, o alter join também pega todos os outros registros da tabela, de acordo com o comando que você escolher. Se você escolher usar o left join, ele vai pegar, além do inner join, da junção dessas duas tabelas, onde tem chave primária e chave estrangeira relacionada, ele também vai pegar registros da tabela da esquerda, independente se tem relação ou não. Da mesma forma, o right join vai pegar o inner join, que está aqui no meio, mas também ele vai pegar registros, todos os registros da tabela da direita, independente se ele tem relação ou não com a primeira tabela aqui. E o full alter join é uma junção do left join e o right join. A gente vai agora lá para o PGAdmin para você entender melhor como isso funciona. Antes de mostrar o comando, eu vou te mostrar o resultado das tabelas em separado. Então vamos selecionar, todos os registros da tabela funcionários. Então me mostrou aqui, o ID 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou selecionar os registros da tabela contratos. Perceba que eu tenho os funcionários aqui, 1, 2, 3 e 9. Eu não tenho o funcionário 4. Que está lá na tabela funcionários. Continuando, agora eu vou fazer um inner join que você já conhece. Selecione nome, cargo, from funcionários, inner join, contratos. On, abre e fecha parêntese. Aqui eu vou colocar, uma abreviação para funcionários, vou colocar F. Para contratos eu vou colocar C. E aqui no parêntese eu vou colocar o quê? Vou colocar FID, de funcionários ID, igual a C ponto, que é o C de contratos, chave estrangeira ID funcionários. Então, um inner join simples que a gente já viu na aula anterior. Então, ele me trouxe 3 registros. Se eu colocar aqui F nome, contrato C, eu vou colocar aqui também os 2 IDs. O funcionário ID, que é a chave primária, e o contrato ponto ID funcionários, que é a chave estrangeira. Veja que ele me mostrou, somente os que têm relação. Então, ele mostrou aqui o funcionário que tem o ID 1, que está relacionado com a tabela contratos, que tem a chave estrangeira igual a 1 também. O 2 a mesma coisa e o 3 a mesma coisa. O que o comando left alter join ele faz? Ele vai pegar... No caso do left, esse left é de esquerda, então ele vai pegar todos os registros da tabela da esquerda. Então, tabela da esquerda está aqui, funcionários. Tabela da direita, contratos. Então, se eu mudar aqui de inner join para left alter join, ele vai me mostrar todos os registros da tabela funcionários. Então, vamos rodar. Veja que ele me trouxe, o registro do funcionário 4, mesmo ele não tendo nenhuma relação com algum contrato. Então esse é o grande diferencial dos comandos alter join. E o que difere o left do right alter join é simplesmente tabela.
o lado da tabela. Left está aqui na esquerda, right está aqui na direita. Eu poderia usar isso, por exemplo, para saber quais são os funcionários que não têm contrato de trabalho. Então eu poderia fazer o quê? Poderia aqui embaixo colocar o where cargo is null. Então significa que ele não tem um cargo, então ele não tem um contrato. Então me mostrou só o funcionário 4, que é a Paula Oliveira. Então esse é o left outer join. Em alguns casos você vai precisar de usar ele, e isso geralmente depende muito das regras de negócio do seu sistema, mas tenha certeza que quando você estiver diante de uma situação, né, que necessite usar o left outer join, você vai saber. É só você lembrar que ele mostra todos os registros da tabela da esquerda. Agora eu vou te mostrar o right outer join, que é muito parecido com o left outer join, só que ele faz, né, referência à tabela, os registros da tabela da direita. Então vamos lá. Vou selecionar aqui uma outra consulta. Selecionar todo mundo from empresas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 empresas. ID 1, 2, 3. Agora vamos ver contratos. Perceba que eu não tenho contrato para todas as empresas. Então, a ID empresas aqui tem 1, 2, 1, 1. Então, apesar de eu ter a empresa 1, 2, 3 de ID, né, com ID 1, 2, 3, nem toda empresa tem contrato. Então, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez. Então, a gente vai fazer primeiro aqui um inner join. Então, vamos lá. Select asterisco from contratos, inner join. Empresas on. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés de abreviar, eu já vou colocar aqui empresas.id contratos. Então eu vou pegar a chave estrangeira, contratos.id empresas. Tá ok? Então vamos rodar esse inner join aí. Apesar de eu ter as empresas, né, 1, 2, 3, veja que ele só me trouxe as empresas que têm relacionamento com algum contrato. Portanto, só trouxe 1, 2, 1, 1. Se eu quiser trazer todas as empresas, que é a minha tabela da direita, eu posso usar o right, que é de direita, right, outer join. Veja que ele trouxe aquela empresa número 3, que não tem nenhum relacionamento. Ela não tem relacionamento, por isso todas essas colunas aqui elas estão vazias mesmo, porque são colunas relacionadas a contrato. Como ela não tem nenhum dado relacionado a contrato, está tudo vazio, está tudo nulo. E se eu quisesse selecionar só essa empresa, né? Então é a empresa que não tem contrato, eu poderia fazer da mesma forma, usar um where contratos ID empresas is null. Então veja que vai trazer só essa empresa aqui com os valores todos nulos. Beleza, perfeito. Então veja que o right outer join é muito parecido com o left outer join. A diferença é que aqui ele está considerando, né, ele está pegando a tabela da direita. Então, independente se a tabela da direita tem ou não relacionamento, ele vai trazer os registros dessa tabela empresas. E o left outer join é o contrário. Se a tabela da esquerda, né, tiver relacionamento, ele traz, mas se não tiver também, ele traz todos os registros. Agora você vai aprender o full outer join. Como eu disse no início, o full outer join ele é a soma do left outer join com o right outer join. Então, para demonstrar isso, primeiro eu vou fazer um comando de left outer join. Vou apagar isso aqui e vamos select asterisco from funcionários. Aí eu vou fazer um left outer join com contratos. Left outer join contratos on
funcionários.id igual a chave estrangeira, né? Ponto, contratos, ponto, ID funcionários. Uma consulta que a gente já fez aqui anteriormente. Veja como eu estou usando left outer join. Eu estou pegando todos os registros da tabela da direita, que é a tabela funcionários. Da tabela da esquerda, desculpa. Funcionários é a tabela da esquerda e contratos é da tabela da direita. Então, left outer join vai trazer todo mundo da esquerda. Isso faz com que na direita a gente tenha registros nulos, porque ele está trazendo todo mundo da esquerda. Se eu fizer aqui, se eu mudar para right outer join, é o inverso. Ele vai trazer todos os registros da tabela da direita, porque eu estou usando right de direita. Então veja que ele está ao contrário, né? Então ele trouxe todo mundo da direita e na esquerda a gente tem valores nulos. Então no right eu tenho valores vazios na esquerda, porque está todo mundo aqui na direita. E o left eu tenho valores vazios na direita, porque trouxe todos os registros da esquerda. Então o full outer join ele vai trazer o pessoal vai trazer, né, registros vazios tanto na esquerda quanto na direita. Então full outer join. Veja que ele trouxe todo mundo. Então a gente tem registro nulo aqui na esquerda e tem na direita também. O full outer join é bem raro a gente precisar usar. Eu nem me lembro a última vez que eu usei, é muito difícil. Mas se precisar, você já sabe como usar. Era isso que eu tinha para te mostrar nessa aula sobre outer join. Espero que tenha gostado. Novamente, né, execute todos os códigos que eu mostrei aqui até agora. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau.